as taxas gerais do mercado financeiro. E nesse vídeo eu vou falar sobre 4 delas. A taxa Selic, a taxa IPCA, a taxa DI e a taxa referencial. São 4 taxas muito importantes que eu vou explicar melhor para vocês. Vamos começar pela taxa que eu considero a mais importante de todas, que é a taxa Selic. E o que é a Selic? Primeiramente, é preciso entender que a Selic, que a palavra Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Então, a Selic é esse sistema especial de liquidação. E o que é esse sistema? Esse sistema nada mais é do que um programa que o governo criou para comercializar os títulos do Tesouro Nacional. Ou seja, todo título de governo do Tesouro Nacional negociado, ele vai ter uma taxa aplicada, a famosa taxa Selic. E por que eu considero a taxa Selic a principal e mais importante taxa de mercado? Porque ela efetivamente é. Ela é a taxa básica de juros. Então ela define os juros que serão cobrados tanto pelas empresas quanto pelo governo. E isso acaba sendo uma faca de 2 gumes. Por quê? Porque, por exemplo, se tu é um devedor, tu vai dever juros normalmente referenciados à taxa Selic. Ou seja, se tu deve juros que correspondem ao valor da taxa Selic, hoje tu deve 13,75% ao ano. É bastante dinheiro. Porém, por outro lado, se tu investe em renda fixa, se tu investe no Tesouro Nacional, por exemplo, tu também vai ter uns juros recebidos referenciados à taxa Selic. Ou seja, tu vai receber juros de 13,75%. Um exemplo rápido é que, se tu tem R$1.000 investido, ao final de 12 meses, tu vai ter uma rentabilidade de 13,75%, R$137,50. Feito um cálculo de cabeça aqui, gurizada. Então, qualquer erro vocês façam na calculadora aí. Mas acredito que seja isso. Vamos lá. A gente também precisa entender algumas minúcias da taxa Selic. Por exemplo, de quanto em quanto tempo ela muda? É uma vez no ano, já que é uma taxa anual? Não. Essa taxa ela é discutida a cada 45 dias pelo Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central. É um grupo de servidores públicos que vão discutir essa taxa, se ela deve ser elevada, se ela deve ser mantida ou se ela deve ser diminuída naquela referenciação, sabendo que ela pode aumentar ou diminuir a cada 45 dias, a gente precisa estar ligado no cenário econômico do país, porque tendenciosamente a taxa Selic costuma subir quando o país está em crise. Porque quando o país está em crise, o governo precisa de dinheiro para financiar essa crise. E como ele consegue dinheiro, ele pega emprestado dinheiro dos cidadãos e dos bancos, mas quando a gente pega um dinheiro, a gente tem que pagar uma taxa de juros. E essa taxa de juros é a taxa Selic, que o governo vai pagar para a gente, por exemplo, que é investidor de renda fixa. E quanto mais o governo precisa de dinheiro emprestado, mais ele precisa aumentar essa taxa para ficar mais atrativa e ele conseguir mais dinheiro. É basicamente isso. Então, quando o país está em crise, a taxa Selic tende a aumentar. Quando o país vai se estabilizando, a taxa Selic tende a diminuir. Isso é muito importante para a gente ficar ligado no cenário econômico. Às vezes a gente não está tão posicionado financeiramente em renda fixa e a gente não fica atento às mudanças da taxa Selic, por exemplo. Porém, é preciso ficar de olho. Se tu percebe que ali durante o ano a taxa Selic começou a aumentar, é um indicativo de que o país está entrando em crise. E aí é preciso rever toda a carteira. Ou quando tu perceber que a taxa Selic vem diminuindo, também é preciso dar uma revisada na carteira e ver se a gente não está muito exposto em renda fixa para acabar não perdendo tanta rentabilidade do nosso suado dinheiro. Esses são os principais pontos sobre a taxa Selic. Se tu gostou, já dá o like se tu não deu ainda no vídeo. Comenta aqui embaixo se tu já sabia dessas nuances da taxa Selic e o que mais tu achou interessante sobre ela. Vamos seguir. A segunda taxa sobre
a qual eu gostaria de falar com vocês é a IPCA. O IPCA, conjugando direitinho, né? Usando o artigo correto. O que seria o IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Esse índice de preço é o indicador oficial da inflação no país. E como o IPCA é calculado? Ele é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com base na variação de preços de todos os produtos do país. E aí tu pode estar me perguntando, mas são todos? É surpresa para quem não é do Sul. Mas é todos os produtos mesmo? Não. São grupos específicos de produtos que o IBGE vai monitorar, avaliar a variação e vai dizer, por exemplo, se inflacionou ou deflacionou ou estagflacionou. São os 3 termos, né? Inflação, quando essa variação sobe e os preços aumentam. Deflação, quando esses valores baixam e o preço acaba baixando. E estagflação é quando o preço ele se mantém o mesmo ao longo do tempo. Então é o IBGE que faz, seleciona grupos de produtos, monitora e vai te dizer se houve inflação e de quanto é essa inflação, ou se houve deflação e de quanto seria essa deflação. No país, nos últimos anos, a gente tem visto que a inflação ela vem corroendo o nosso poder de compra. A gente pode ver sobre os produtos da cesta básica, o preço do arroz, do feijão, do óleo, da massa, das carnes em geral, dos ovos. A gente vê que todos esses produtos eles sofreram proporcionalmente, mais ou menos, inflação, mas todos aumentaram de preço. E isso a gente consegue ver no nosso dia a dia. Se a gente for verificar o IPCA, realmente o índice, a gente vê que ele vem aumentando ao longo do tempo. Realmente agora, né, no período que a gente está passando, eu estou gravando esse vídeo, hoje é dia 8 de outubro de 2022. A gente consegue ver que no período que o Brasil está passando agora, acabou dando uma reduzida, uma segurada nos preços. Mas isso acontece a cada 2 a 4 anos. A gente sabe disso. Então, tu, servidor público, deve estar perguntando, tá, beleza, mas John, como que isso influencia nos meus investimentos? Assim como a taxa Selic, a IPCA também vem em 2 frentes. Porém, diferentemente da taxa Selic, em que tu escolhe uma dívida, às vezes a gente não tem como escolher, a gente se obriga, né? Mas tu escolhe aquela dívida, tu sabe que tu vai pagar aquela taxa. Ou tu pode fazer um investimento e tu sabe que tu vai receber aquela taxa. O IPCA não é assim. O IPCA, a inflação, ela vem corroendo os produtos, tu não tem escolher. Então, ela vem e se impõe na vida da gente. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é no momento da gente escolher algum ativo para a gente guardar dinheiro, investir e aumentar o nosso patrimônio, a gente pode escolher um investimento que seja indexado, que seja referenciado ao IPCA. Existem muitos títulos de renda fixa que podem ser referenciados pela IPCA. Por exemplo, um exemplo bem comum seria um investimento lá em um CDB em que a taxa seria IPCA mais 9%. O que isso quer dizer? Que aquele valor que tu depositar ali, digamos, R$1.000, ele vai ser reajustado conforme a IPCA, então ele vai preservar, ele vai lucrar conforme a inflação, vai manter o poder de compra. Se a inflação for de 10%, ele vai render 10%, e além desses 10% referente à inflação, ele vai render mais 9% líquidos, efetivamente, rendimento real, digamos assim. Claro que vai ter que ser descontada o imposto de renda, vai ter que ser, a depender do tempo que tu deixou o dinheiro ali rendendo. Mas aí tu, servidor, pode estar se perguntando, mas John, eu já vi outros índices que representam a inflação, a depender da situação, correto? Correto. E é bom saber que tu, servidor, tá ligado nessa parada. Seguinte, o IPCA, ele é o índice oficial que mede a inflação, mas ele não é o único. Por exemplo, existe o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, existe o INCC, existem diversos índices que, a depender da situação, eles vão referenciar a inflação naquele setor. Por exemplo, o INCC
seria do ramo imobiliário, né? Reajuste de contratos de aluguel, de contratos de financiamento imobiliário, entre outros. Existem diversos índices, mas hoje eu vou comentar só sobre o IPCA. Se tu quer que eu comente sobre outros índices de inflação de outros setores, comenta aqui embaixo, que eu vou dar uma olhadinha e assim que der eu faço um vídeo para vocês. Vamos para a terceira taxa do mercado financeiro, essa taxa geral do mercado financeiro, que é a taxa DI. E o que seria a taxa DI? A taxa DI significa, o DI dessa taxa significa depósito interfinanceiro. Pô, John, o que é isso? Vamos lá, servidor, não desiste. Esse depósito interfinanceiro é a média das taxas de juros cobradas entre os bancos e entre as corretoras para realizar empréstimos entre eles. Então, aqui é grandes bancos, grandes corretoras negociando empréstimos entre elas a diversas taxas. Uma cobra, sei lá, 20, outras cobra 12, outra cobra 15. É feita uma média e essa média representa a taxa DI, a taxa de depósito interfinanceiro, ou seja, entre instituições financeiras. Beleza, vamos lá. O que isso influencia nos teus investimentos, na tua vida? Isso influencia bastante, pois também existem diversos ativos que são referenciados no famoso CDI. 100% do CDI, 90% do CDI, 120% do CDI. E o pessoal fica em dúvida, confunde CDB com CDI, né, com DI, não sabe o que é. Vamos lá, vamos te explicar isso bem devagarzinho, beleza? CDB, pra gente já matar essa história, é um produto financeiro, certificado de depósito bancário. É quando tu empresta dinheiro pro banco. Acabou, é um produto financeiro, não tem nada a ver com taxas. A taxa DI eu já expliquei, taxa de depósito interfinanceiro. As taxas entre os bancos, em que é realizada uma média e é publicado lá na B3 essa taxa. E o CDI, o que é? É o certificado desse depósito interfinanceiro, que é realmente quanto o banco vai te pagar se tu fizer um empréstimo para ele em determinado produto que te dê um retorno a determinada taxa DI. Por exemplo, existem, para vocês conseguirem ver a diferença, existem CDBs que pagam 100% do CDI, ou seja, um produto financeiro, tu vai emprestar dinheiro para o banco e o banco vai te pagar como juros o valor de 100% da DI. Mas e quanto vale a DI? Qual é o valor da DI hoje? Não existe como afirmar com certeza quanto vale a DI. Porque, apesar de que se tu for fazer uma pesquisa no Google, ele vai te trazer a DI anual, a DI dos últimos 12 meses, por exemplo. Porém, essa taxa, como eu disse, como é uma média de empréstimo entre bancos, ela varia diariamente. Então, se tu acessar o site da B3 e pesquisar lá pela taxa DI, tu vai ver que ela muda diariamente. Porém, a gente consegue perceber pela análise que ela segue diretamente e bem próximo à taxa Selic. Por exemplo, eu vou te dizer quanto ela está hoje, dia 8 de outubro de 2022. A taxa DI é de 13,65%, em comparação com a Selic, que é 13,75%. Então, como eu disse, ela anda sempre bem próxima. Exemplificando, se tu fizer um investimento, se tu adquirir um produto financeiro, um ativo que rende 100% da DI, do CDI, tu vai ter um rendimento de 13,65%. Se ele for de 150%, vai ser 150% dos 13,65%. Sobre a taxa DI, é isso. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo. Show? Show. Vamos para o próximo. Para finalizar, apesar de lá no meu canal do Instagram eu já ter comentado sobre caderneta de poupança e ter falado especificamente sobre a taxa referencial, que é a taxa que é aplicada no investimento na poupança, não dá para chamar de investimento, da aplicação feita na poupança, eu não posso deixar de falar aqui sobre ela. Por quê? Porque a poupança ainda é hoje o ativo financeiro, o investimento, se pode se dizer assim, que os brasileiros mais fazem até hoje. Apenas por curiosidade, também vale lembrar que a taxa referencial
além de ser usada para calcular os rendimentos da poupança, ela também é utilizada para calcular os rendimentos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que nós, a maioria dos servidores públicos, para corrigir todos os servidores públicos, não temos FGTS. Alguns empregados públicos vinculados à CLT têm FGTS. A taxa referencial é utilizada tanto para calcular as aplicações realizadas na poupança, quanto para as aplicações realizadas no FGTS. E como é calculada essa taxa referencial? Essa taxa referencial, ela tem um cálculo extremamente complexo e não cabe aqui a gente tentar explicar. Se vocês quiserem que eu explique, eu posso fazer um post lá no Instagram, mas é realmente extremamente complexo. Quem faz esse cálculo é o Banco Central e ele publica diariamente o valor da taxa referencial. Para vocês terem uma noção, a taxa referencial hoje, em que eu verifiquei que a última atualização foi em 1º de outubro, ela estava em 0,18%. E no acumulado de 12 meses, em 1,17%. Ou seja, a poupança, por exemplo, ela rende um percentual da Selic mais a taxa referencial. Hoje está mais ou menos entre 6,7% esse percentual da Selic, mais esse 1,17% da taxa referencial, que vai dar em torno de 7,8% ao ano, bem longe dos 13,75% da Selic. Já o fundo de garantia, ele vai render 3% ao ano, mais a taxa referencial, como eu disse, nos últimos 12 meses foi de 1,17%. Então, quem teve FGTS nos últimos 12 meses rendeu por volta de 4,17%. Bem pouco, né, galera? Essa taxa referencial ela é bem baixa e os investimentos na poupança rendem quase nada. E o FGTS também, pessoal. Se tu é servidor público, se tu é empregado público, se tu é empregado da iniciativa privada por algum motivo e tá dando uma olhada aqui nesse canal, se tu tiver a chance de tirar o teu dinheiro do FGTS e fazer essa aplicação em outro produto financeiro, eu tenho certeza que ele vai render bem mais. Fica a dica aí. Então tá, servidor. Finalizadas essas taxas gerais de mercado, já aproveito para te pedir, se tu conhece algum colega que não entende nada dessas taxas, que nunca ouviu falar, e que tu acha que ele está precisando saber sobre como funcionam essas taxas, se ele tem algum dinheiro guardado lá em FGTS, guardado em poupança, já compartilha esse vídeo com ele, para ele ficar sabendo das principais taxas de mercado e parar de perder dinheiro, para vocês poderem sair, tomar uma cerveja aí, fazer um churrasco juntos com esse dinheiro que vai render.